assim, que é o nosso 2 menos 2, que ele está aqui somando, então ele vai passar para o outro lado negativo. Isso mesmo, Rafaela, parabéns. Então, a gente achou a nossa primeira equação, o que a gente vai fazer? Escrever agora para a malha 2. Então, na malha 2, a gente tem o quê? Então, a malha 2, vamos começar por onde? Vamos começar aqui da fonte também, né? Igual a gente fez com a primeira. Essa corrente, ela está entrando no polo positivo da nossa fonte e ela está saindo no polo negativo. Se ela sai no polo negativo, ela vai ser uma fonte negativa. Menos é 2. Vamos continuar seguindo. Depois a gente tem esse resistor 3. O resistor 3 a gente sabe que é uma queda, então V de R3. E depois a gente tem o resistor 2 ligado nessa malha, menos V de R2. Tudo isso igual a 0. Então, se eu for substituir, colocar agora em função das correntes de malha. Então, aqui a gente vai ficar o quê? Menos 6, que é o valor dessa fonte, menos a tensão no resistor R3. Eu sei o quê? Que ela vai ser R3 vezes... Aqui, a minha corrente que está subindo é I2, então vai ser I2 menos I3, a diferença entre as duas, menos R2, I2, igual Professora, a... onde que tá esse 3 aí? I3 não é I1. Falei um aqui. Você me assusta. I1. Então, I2 menos I1. Agora a gente vai substituir os resistores, que a gente tem os valores dos resistores. Já vou passar esse 6 lá para o outro lado também, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, menos R3 vale 4, 4 e 2, menos I1, menos R2 vale 1, e 2 igual a 6. Então, eu tenho aqui menos 4 e 2, mais 4 e 1, menos e 2 igual a 6. Menos 4 menos 1, menos 5 e 2, mais 4 e 1 igual a 6. Essa aqui é a nossa segunda equação. Professora, pode explicar novamente o porquê do 6 ser negativo nessa parte? Posso sim. Olha só, quando nós temos resistores, o resistor ele é uma queda de tensão. Então, os resistores a gente vai ter sempre o sinal negativo. A fonte, a gente vai ter que analisar a corrente. Então, sempre que a gente tem uma fonte, a gente tem que analisar como que a corrente se comporta. Se a corrente entra no negativo, a fonte é positiva. Se a corrente entra no positivo, a fonte é negativa. Ou ainda, se a corrente sai do positivo, a fonte é positiva. Se a corrente sai do negativo, a fonte é negativa. Então, a gente tem que avaliar essa fonte. Nós temos aqui, dessa fonte aqui, o polo positivo está aqui em cima e o polo negativo aqui embaixo. A minha corrente, no sentido que eu adotei para ela está entrando no polo positivo. Se ela entra no polo positivo, ela vai sair do polo negativo. Então, ela vai ser uma fonte negativa. Nesse caso de cá, a corrente que eu arbitrei para o meu circuito, ela está saindo do polo positivo e entrando no polo negativo. Então, ela vai ser uma fonte positiva. Os resistores, a gente sempre vai ter uma queda e as fontes, a gente tem que analisar como que é o comportamento da corrente em função dessa fonte. Tá bom? Deu para entender? A Emily. Então, pessoal, a gente conseguiu achar quais eram as nossas duas equações, né? Agora é só a gente resolver esse sisteminha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que 4 e 2 vai ser igual a menos 2
mais 6 e 1. Então, I2 é igual a menos 2 mais 6 e 1 sobre 4. Da equação 1. De 1, eu sei isso aqui. Só isolei 2. O que eu vou fazer agora? Substituindo Professora, em tem como explicar isso aí de novo, porque eu não entendi, não. qual parte? Essa é do Essa parte sistema? do D aí que você fez aí, ó. Que dei? Aí, ó, tem um D e De um 1. aí. Então, eu vou resolver esse sistema. Eu tenho um sistema de duas equações. O que eu vou usar? Eu vou usar a substituição. Então, eu fiz o quê? Eu tenho que achar uma das incógnitas em função da outra e substituir na outra equação. O que eu fiz, então? Eu vou isolar I2. Quero achar I2 aqui. Então, dessa equação aqui, eu pus que 4 e 2 é igual a menos 2 mais 6 e 1. Só estou mexendo com essa equação por enquanto. Então, o meu I2 vai ser o quê? Menos 2 mais 6 e 1 dividido por 4. Esse aqui é o meu I2. Vou substituir nessa equação de cá. Então, substituindo nessa equação 2, a gente tem o quê? Menos 5 vezes I2. O que é I2? Menos 2 mais 6 e 1 sobre 4 mais 4 e 1 igual a 6. Então, substituir isso aqui nessa equação aqui de cima. Vamos resolver. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 2, 10 dividido por 4, 2,5. Mais 2,5. Estou fazendo chuveirinho agora aqui nos dois. Agora, menos 5 com mais 6 e aqui menos com mais vai dar menos. 5 vezes 6, 30. Dividido por 4, 7,5. Mais 4 e 1 igual a 6. Então, aqui, eu vou passar esse 2,5 para o outro lado, subtraindo, e vou somar aqui 1. Menos 7,5 mais 4 vai ficar menos 3,5 e 1 igual a 6 menos 2,5, 3,5 também. Então, I1 vai ser igual a menos 1. É isso? Vamos conferir? Isso mesmo. Agora, vamos substituir agora. Achei esse valor de 1, vou jogar ele nessa equação de cá para achar o valor de 2. E 2 vai ser igual a menos 2 mais 6 vezes menos 1 dividido por 4. Então, I2 vai ser igual a menos 2 menos 6 dividido por 4, menos 2. Achei 1 igual a menos 1 ampere e 2 igual a menos 2 ampere. Por que é desse sinal negativo? Porque eu adotei esse sentido para a corrente. O sinal negativo me mostra que a corrente está girando no sentido inverso. Tudo bem? Professora, só uma dúvida aqui, por que I1 ficou menos I2? Só para me relembrar aqui. Aonde? Na equação. Em qual delas? Na primeira. Aqui? Michael. Você fala aqui na equação da malha ou na resolução do sistema? Aqui que você está falando?
Sim, é aí mesmo. Aqui, então tá bom. Olha só. A gente tem esse resistor R3. Deixa eu apagar aqui. Então, no R3, qual que é a tensão no resistor R3? A tensão nesse resistor, ela vai ser a resistência dele vezes a corrente que passa por esse resistor. Qual que é a corrente que está passando por esse resistor? Então, eu tenho essa corrente I1 aqui entrando nesse resistor, eu tenho essa corrente I2 que ela está saindo desse resistor. Então, eu tenho que fazer a diferença dessas duas, porque a corrente verdadeira que passa aqui não é nem ou essa, vai ser a diferença entre as duas. I1 menos I2. Beleza. Tudo bem? E aí, do outro lado, quando a gente faz para a malha 2, o que a gente vai ter? Na malha 2, a gente vai ter I2 menos I1. Por quê? Porque eu estou fazendo nesse sentido dessa malha, quem vai estar entrando em R3 vai ser I2, quem vai estar saindo de R3 vai ser I1. Então, só a gente inverter o sentido, I2 menos I1. Tá bom? Por que quando substituiu na segunda equação, o menos 2 mais 6 e 1 dividido por 4 ficou menos 7,5? Aqui, ó. Porque eu fiz aqui menos 5 vezes 6 dividido por 4. Não dá 7,5, não? Esse vezes esse dividido por 4. É porque eu pensei que tinha que fazer só a conta do que está dentro do parênteses primeiro. Não precisa não, já pode fazer direto. 5 vezes 2 dividido por 4 e 5 vezes 6 dividido por 4. No caso, se eu tivesse resolvido o parênteses e depois feito, daria a mesma coisa ou daria diferente? Dá para dar a mesma coisa, só que você não pode esquecer que aqui você tem o I1, né? 6 e 1. Ele vai ficar aí como incógnita. Ah, tá. No caso aí você fez o menos 5 vezes menos 2. Ah, tá. Entendi. Isso mesmo. Pessoal, tudo bem com o método das malhas? Ele é mais simples do que o método dos nós, vocês acharam? Fácil, né? Não é Mais muito fácil. também, né? Deixa eu pegar um outro para a gente fazer. Porque o Rodrigo fez a última matéria foi essa. Essa aqui? Método Aham. das malhas? Que bom. Vou pegar mais um para a gente fazer agora. Deixa eu só ver aqui. Tudo difícil. Caio, nem é tão difícil. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Exemplo 2. Então, nós temos esse exemplo 2. O que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem que identificar quais são as nossas malhas. Então, eu tenho aqui uma malha, outra malha aqui, que é o circuito fechado, e essa terceira malha. Se eu tenho 3 malhas, eu vou ter que identificar 3 correntes de malha. Então, eu tenho essa corrente I1, essa corrente I2, essa corrente I3. A professora, todas que a senhora desenha no sentido horário. É mania, gente. Então, eu sempre, desde quando eu estudava, toda corrente que eu desenho é no sentido horário. Vocês podem adotar o sentido que vocês quiserem. O que pode ser diferente? Então, por exemplo, aqui, ó, em vez de eu adotar, vamos dizer que eu adotei I2 nesse sentido e vou adotar I3 nesse outro sentido. Quando eu vou fazer a resistência a tensão desse resistor aqui, em vez de eu diminuir as minhas correntes, eu vou ter que somar. Concordam comigo? Porque em vez de uma corrente estar entrando e outra corrente estar saindo, eu tenho 2 correntes entrando no resistor. Então, aí eu vou ter que somar as correntes. Eu sempre faço em sentido horário, mas o sentido das correntes é vocês que vão determinar. Qual sentido? Se der negativo, o resultado final é porque essa corrente ela realmente está circulando no sentido contrário. Tá bom? Então, nós temos aqui essas 3 malhas. Primeira coisa que a gente faz é adotar o sentido das correntes. Já adotei esses sentidos aqui. Aí, a gente vai escrever as equações da malha. Vamos começar para a malha 1.
Então, na malha 1, que é essa aqui, o que vai ser a nossa equação? Primeiro, a gente tem uma fonte aqui. Essa fonte de 5 volts, ela vai ser positiva ou negativa? Se a corrente está saindo do positivo, ela vai ser positiva. Então, nesse sentido de corrente que eu adotei aqui, a corrente está saindo pelo polo positivo. Então, vai ser mais 5. Mais 5, aí vamos continuar circulando dessa malha. A corrente vem, aí ela chega aqui nesse resistor de 5 ohms. Então, esse resistor, eu vou dar nome para os resistores só para poder escrever em função da resistência deles, tá bom? R1, R2, R3, R4 e R5. Dei nome para os meus resistores. Então, na malha 1, eu tenho essa tensão. Depois eu tenho que a queda de tensão devido a esse resistor R1. Depois eu tenho que a queda de tensão devido a esse resistor R2. Tem mais algum dispositivo nesse circuito? Não, nessa malha não. Então, isso aqui vai ser igual a 0. O que eu faço agora? Eu vou escrever isso aqui em função das minhas correntes. Então, vai ser mais 5 menos tensão é igual a resistência vezes a corrente. Resistência aqui, R1 vezes a corrente que passa por R1. Qual corrente que passa por R1? Eu tenho I1 passando aqui nesse sentido. Deixa eu escrever de novo. I1 por aqui e 2 saindo no outro sentido. Então, vai ser I1 menos I2. Continuo. Menos a queda de tensão nesse resistor. Esse resistor eu chamei ele de R2. O que vai ser aqui minhas correntes? I1 nesse sentido e 3 nesse outro sentido. Então, vai ser I1 menos I3. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, vamos lá. Agora, eu posso substituir minhas resistências. Vou passar o 5 lá para o outro lado. Então, vai ser aqui menos R1, 5 ohms. 5 vezes I1 menos I2, menos esse resistor aqui é 2 ohms. 2 e 1 menos I3 igual a 0. Igual a 0 não, igual a menos 5. Então, menos 5 e 1 mais 5 e 2 menos 2 e 1 mais 2 e 3 igual a menos 5. Abri, fiz o chuveirinho aqui em cada uma. Menos 5 e 1, menos 2 e 1, vai ficar o quê? Menos 7 e 1, mais 5 e 2, mais 2 e 3, igual a menos 5. Essa aqui é a nossa primeira equação para resolver o nosso problema. Nós temos aqui 3 incógnitas, 3 malhas, a gente vai precisar então de 3 equações. Vamos fazer agora na malha 2. Opa, deu ruim aqui. Então, vamos lá na nossa malha 2. Malha 2, essa aqui, que eu tenho a corrente 2 circulando por ela. Então, eu dei nome para os resistores, né? Que eu tenho R1, R3 e R4. Vamos escrever. Tenho alguma fonte de tensão? Não tenho, então eu tenho somente quedas de tensão. Menos a tensão em R3, menos a queda de tensão em R2, menos a queda de tensão em R4, vai ser igual a 0. Só R2 não, esse aqui é R1. Vou escrever de novo. Vou em ordem, vamos do primeiro para o maior. Vamos começar daqui. R1, R3 e R4. Isso igual a 0. Agora, vamos escrever isso em função das correntes. O que vai ser a tensão em R1? Tensão em R1, a gente está aqui nesse sentido. Então, vai ser a resistência 1
da corrente I2 menos I1. Menos tensão, esqueci do sinal de menos aqui, R3 das correntes. Qual corrente que passa aqui por R3? Somente 2, né? R3 e 2 menos R4. O que está passando por R4? E 2 menos I3. Então, eu tenho os valores da resistência, vou colocar direto. Menos 3 e 2 menos I1 menos... Esse aqui não é 3, não, esse aqui é 5. Que é esse aqui de baixo, agora é 3. E 2 menos, esse aqui vale 6. E 2 menos e 3. Tudo isso igual a 0. Então, eu tenho que... Ô, professora, Oi. como no desenho aqui não tem os resistores, não tem sinal aqui de positivo nem negativo, eu posso adotar qualquer um método. Só colocou negativo, eu posso pôr positivo? Não, porque o resistor ele sempre é queda. Então, o resistor ele sempre vai ser uma queda. O que a gente vai definir o sinal vai ser da fonte, de acordo com a corrente, mas o resistor ele sempre é uma queda de tensão, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá aqui, ó, menos 5 e 2, menos 3 e 2, menos 6. Menos 5 com menos 3 dá menos 8. Menos 8 menos 6 dá quanto? Menos 14. Menos 14. Menos 14 e 2, mais 5 e 1, menos 6 e 3, igual a 0. Essa aqui é a nossa segunda equação. Falta só uma equação que a gente vai tirar da malha 3. Então, malha 3 vou fazer de azul. Então, da malha 3, vamos começar por aqui, ó. Vamos circular nesse sentido. Então, primeiro resistor, R2 menos a tensão de R2, menos a queda de tensão em R4, menos a queda de tensão em R5, igual a 0. Ah, professora, mas você está escrevendo as tensões. Eu posso escrever direto as resistências? Eu já sei que a tensão é resistência vezes a corrente. Pode. Se vocês quiserem já pular essa parte aqui, já passar direto para essa aqui de baixo, vocês podem. Só que pode ser mais difícil de vocês se confundirem, tá bom? Então, vamos lá. Menos R2, qual que vai ser o meu resistor? 2 ohms. A minha corrente. A minha corrente aqui eu tenho I3 menos I2. Menos V de R4. R4 é esse aqui. A minha corrente vai ser o quê? I3 menos I2. Não, aqui eu fiz errado, ó. É I3 menos I1. Professor, eu ia te falar isso agora. Aqui em R4, 6 de I3 menos I2 menos 4. Qual corrente que passa por aqui? É apenas I3. Tudo isso igual a 0. Então, menos 2 e 3, mais 2 e 1, menos 6 e 3, mais 6 e 2, menos 4 e 3, igual a 0. Então, menos 2 e 3, menos 6 e 3, dá menos 8 e 3. Menos 8 menos 4... menos 12 e 3, mais 2 e 1, mais 6 e 2, igual a 0. Nossa terceira equação. Então, nós temos 3 equações, 3 incógnitas. Como que a gente faz para resolver?
Então, o método mais simplificado da gente resolver isso é pelo aquele método de Cramer, né? Vamos colocar as equações de uma forma que a gente consegue identificar todos os fatores. Então, eu vou só realinhar o meu sistema aqui para vocês identificarem. Olha assim, menos 7 e 1, mais 5 e 2, mais 2 e 3 é igual a menos 5. Aí, a minha segunda equação, vou colocar aí 1 debaixo de 1, vai ser 5 e 1, menos 14 e 2, menos 6 e 3, igual a 0. E essa terceira equação, eu tenho que 2 e 1, mais 6 e 2, menos 12 e 3, igual a 0. Esse é o sistema que eu tenho que resolver. Então, se fosse em sala de aula, como a gente está acostumado, vocês seriam obrigados a resolver pelo método de Cramer, me mostrando todos os passos na prova. Como vocês estão em casa, eu não sei como vocês irão fazer para a prova. Se vocês quiserem usar a calculadora, vocês podem para fazer. Não sei se a calculadora de vocês já resolve direto esses sistemas de 3 equações. Para a lista de exercícios, se tiver que usar 3×3, eu quero que vocês resolvam, mostrem os passos de resolução, tá bom? Então, isso aqui, quando a gente vai resolver pelo método de Cramer, é bom para quem estava com dúvida no método de Cramer, já é capaz de tirar. Então, a gente vai ter que escrever isso aqui em forma matricial. A gente tem o quê? Então, essa matriz vai ser a matriz menos 7, 5 e 2, 5, menos 14 e 6, 2, 6, menos 6 aqui e menos 12, vezes e 1. Espera aí que o negócio aqui tá fora da tomada. E 1, e 2, e 3, igual a menos 5, 0 e 0. Isso aqui vocês estão estudando agora também, não estão? Nós estudamos em cálculo numérico com o Charles. Dá para fazer no VNC. No VCN, né? VCN. E estamos estudando também com o Rodrigo. Que bom. Então, vocês não vão ter dificuldade. Então, para a gente fazer o determinante, a gente coloca a nossa... Eu acho que é com o Rodrigo mesmo. Não lembro. Ou foi com a senhora, não sei. Com a senhora não, né? Comigo não. Foi o Rodrigo. A gente repete as duas primeiras colunas. A gente pode repetir as duas primeiras colunas ou repetir aqui embaixo as duas primeiras linhas, tá bom? Isso depende da maneira como vocês forem fazer. Eu sempre repito coluna, é aquela coisa. Então, aí eu vou multiplicar esse vezes... Opa! Hoje tá travando tudo. Então, vamos escrever aqui de novo. Aqui é 5 menos 14. Aqui é 2 menos 6 e menos 12. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, quando eu faço isso aqui, que vocês vão fazer essas continhas em casa, vocês vão achar que o determinante, que esse aqui eu já fiz antes, deixa eu achar o valor do meu determinante, vai dar menos 448. Então, esse é o determinante. Tá, agora eu quero achar o valor de I1. I1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao determinante 1 dividido pelo determinante geral da matriz, que é esse aqui que eu encontrei. Como que eu acho meu determinante 1? O determinante 1, eu vou achar ele fazendo o quê? Eu vou substituir a primeira coluna pela coluna dos resultados. Menos 5, 0 e 0. As outras eu vou escrever da mesma forma. 5, menos 14, 6, 2,
menos 6 e 12. Agora, eu vou repetir as duas primeiras para fazer o determinante. 5 menos 14 e 6. A parte boa é que quando eu faço isso aqui, eu vou ter esse resultado, porque esse aqui vai ser igual a zero, porque está multiplicando por zero, e esse aqui vai ser igual a zero, porque está multiplicando por zero. Na volta, esse vai ser igual a zero, e eu vou ter menos esse resultado aqui, porque esse aqui também multiplica por zero. Então, o resultado desse meu determinante 1 vai ser igual a menos 660. Se eu acho o determinante 1 igual a menos 660, a minha corrente 1, ela vai ser a menos 660 dividido por menos 448. Isso aqui vai me dar que a corrente 1 vai ser de 1,47 ampere. Então, corrente a gente mede ampere. Aí, para a gente fazer para a segunda corrente. Corrente 2. Vou fazer aqui, que é para eu ter acesso à matriz. Então, I2 vai ser igual ao determinante 2 dividido pelo determinante. O que vai ser o meu determinante 2? Vai ser igual a menos 7, 5 e 2. Na segunda coluna eu vou repetir aqui, eu vou colocar a matriz, a linha dos resultados. E os demais vou colocar da mesma forma. Repito, menos 7, 5 e 2, menos 5, 0 e 0. Faço as continhas. Esse vezes esse vezes esse vai dar 0. Esse vezes esse vezes esse vai me dar um resultado. Esse vezes esse vezes esse vai dar 0. Menos esse vezes esse vezes esse. Esse aqui vai dar 0. E esse aqui vai dar 0. Essa é a parte boa quando a gente vai fazendo os segundos determinantes. Isso aqui a gente vai sair que o determinante 2 é de menos 360. Então, a minha corrente 2, ela vai ser igual a quê? Menos 360 dividido por menos 448. E 2 vai ser igual a 0,804 ampere. E aí, só temos mais a terceira corrente. E 3 vai ser igual ao determinante 3 dividido pelo determinante geral. Então, o meu determinante 3 vai ser menos 7, 5, 2, 5 menos 14, 6. E aqui vai ser menos 5, 0 e 0. Repito as duas primeiras. Quando eu vou fazer esse determinante, o meu resultado dele vai dar menos 290. Com isso, a minha corrente 3 vai ser menos 290 dividido por menos 448, que vai dar uma corrente positiva de 0,647 ampere. Tudo bem, gente? Professor, esses exemplos que você fez aí, tem como você postar eles no ar, mandar no WhatsApp pra gente? Postar o que é essa folha? Essa folha aí. Tem, quando terminar a aula eu envio para vocês, tá bom? Beleza, valeu. Nossa, só que ela tem um pouco de aula de macro também, tá bom? Então vai um pouco de aula de macro para vocês que eu esqueci de limpar. Então, vamos fazer mais um dos casos especiais que a gente tem. Então, nós temos um caso especial quando nós temos fontes de tensão. Fontes de tensão não, desculpa, fontes de corrente. Por quê? A fonte de corrente, ela vai ser uma queda de tensão? O que vocês acham? Que a fonte de corrente é uma queda de tensão? Não, né?
Não, ela tá fornecendo, é a fonte. Ela fornece Ela corrente. fornece. Ela fornece corrente, mas ela não tem tensão. Eu não consigo determinar qual é a tensão a partir de uma fonte de corrente. Então, a fonte de corrente, eu tenho dois modos de ter essa fonte de corrente ligada em um circuito. Então, essa fonte de corrente, ela pode estar ligada separada numa malha apenas dela, ou ela pode estar ligada no meio de duas malhas. Ah, como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar aqui 2 desenhos para que vocês possam ver. Então, nós temos esse primeiro caso. Nossa fonte de corrente, ela está ligada a uma única malha. E nós temos o caso, deixa eu pegar o segundo exemplo. Em que a nossa fonte de corrente, ela está ligada entre duas malhas. Então, nesse caso aqui, a minha fonte, se eu for identificar as minhas malhas, eu tenho uma malha aqui, uma malha nesse ponto e uma malha nesse. Fonte de tensão é simples, porque a gente escreve a lei de Kirchhoff das tensões a partir das fontes de tensão. Quando eu tenho a fonte de corrente, se essa fonte de corrente ela estiver única na malha, então eu só tenho essa fonte nessa malha, ela não é compartilhada com outras malhas, a corrente da minha malha, ela vai ser a mesma corrente da fonte. Então, se eu chamar aqui de malha 1, malha 2 e aqui de malha 3, essa corrente 3 ela vai ser igual à corrente da fonte de corrente. Vai facilitar a minha vida. Então, quando eu tenho uma fonte de corrente que ela está ligada em apenas uma malha, a corrente da malha vai ser igual à corrente da fonte, ok? A gente vai fazer esse exemplo. Quando eu tenho o caso em que a minha fonte de corrente está ligada entre duas malhas, o que vai acontecer? Eu tenho um caso que eu vou chamar de supermalha. Então, supermalha é assunto para a semana que vem. Então, na semana que vem, a gente vai aprender como que a gente faz para determinar uma supermalha. Hoje a gente vai fazer esse exemplo aqui. Então, se eu tenho uma fonte de corrente, a primeira coisa que eu vou identificar no meu circuito é o seguinte: essa fonte de corrente, ela está em uma malha sozinha ou ela está entre duas malhas? Se eu tenho ela entre duas malhas, eu tenho o caso de uma supermalha. Se ela está somente numa malha, ela vai ser a corrente da minha malha, tá bom? A gente vai fazer esse exemplo agora. Falta menos de 1 minuto para poder acabar. E aí a gente desliga e começa outra, tá bom? Vocês podem entrar no mesmo link para a gente resolver esse exemplo aqui com fonte de corrente. Exemplo 3.